Olá, meu nome é Patrícia e dando continuidade ao assunto de substituição eletrofílica em sistemas aromáticos, falaremos dos principais tipos de reação. Reações de nitração são um desses tipos principais de reações de substituição eletrofílica aromáticas. Reações de nitração do anel aromático levam à introdução de um grupo nitro ao ciclo. Essa reação é de suma importância, uma vez que o grupo nitro pode, posteriormente, ser convertido em outros grupos nitrogenados. Nitrações aromáticas necessitam de reagentes potentes, e o reagente mais comum é uma mistura de ácido nítrico e ácido sulfúrico concentrados. A mistura desses dois ácidos forma um eletrófilo forte, o NO2+, através de uma reação ácido-base. Como o ácido sulfúrico é mais forte, ele protona o ácido nítrico no grupo hidroxila. Após, a espécie é desidratada, ou seja, perde água, formando o eletrófilo em si, chamado íon nitrônio. Pode-se notar que essa espécie formada, o íon nitrônio ou NO2+, é linear, com o nitrogênio hibridizado sp ao centro e com uma carga positiva. O íon nitrônio é muito reativo e ele se combina com o benzeno para formar o produto nitrato. O benzeno ataca a carga positiva do nitrogênio, levando ao mesmo tempo à quebra de uma ligação N-O. Ocorre a formação do intermediário catiônico, o íon arênio, e após a eliminação de um próton, a aromaticidade é restituída e o produto nitrado é formado. Olhando para o produto da reação, o nitrobenzeno, percebe-se que ele tem menor densidade eletrônica do que o reagente, o benzeno. Podemos ver as estruturas de ressonância que indicam o forte poder retirador do grupo nitro recém-inserido na molécula. Percebam a carga positiva gerada no anel aromático, destacada em vermelho em 3 das estruturas de ressonância, em orto ou para o grupo nitro. Com isso, o produto é menos reativo do que o reagente, pois tem menor densidade eletrônica, sendo menos nucleofílico. E a reação para na mononitração. Outro tipo bastante comum de SEAR é a reação de sulfonação, ou seja, inserção de SO3H ao anel aromático. O benzeno reage lentamente com ácido sulfúrico sozinho, levando ao ácido benzeno sulfônico. A reação começa com a protonação de uma molécula de ácido sulfúrico pela outra e a perda de água, similarmente ao que acontece na nitração. O cátion produzido é muito reativo e é o eletrófilo da sulfonação. Ele reage com o benzeno por um mecanismo similar ao da nitração, adição lenta ao sistema pi aromático, formação do intermediário catiônico, seguido da rápida perda de próton para regenerar a aromaticidade com a formação do produto, agora sulfonado. O produto formado aqui também é menos reativo do que o benzeno, por possuir maior deficiência eletrônica, já que o grupo SO3H também é um retirador de elétrons, e a reação para na monossulfonação. O intermediário catiônico também pode ser formado pela protonação do trióxido de enxofre, SO3, e uma outra maneira de fazer reações de sulfonação é utilizar o ácido sulfúrico concentrado e adicionar SO3. Essa solução é comercial e é conhecida como ácido sulfúrico fumegante, ou óleo. Também é possível que o próprio SO3, sem ser protonado, seja o agente sulfonante. O produto formado na sulfonação, o ácido sulfônico, é um ácido bastante forte, quase tão forte como o próprio ácido sulfúrico. Esse produto é um ácido mais forte que o HCl, por exemplo, e pode ser isolado da mistura reacional como um sal de sódio, se um excesso de NaCl for adicionado. Adicionar eletrófilos de carbono ao anel aromático requer eletrófilos de carbono bem reativos, ou seja, carbocátions. Carbocátions reagem até mesmo com nucleófilos fracos, e isso acontece com compostos aromáticos. Um exemplo é a reação de um cátion terbutila, cátion terciário e relativamente estável, com o benzeno. No caso do exemplo mostrado, o cátion foi gerado a partir de terbutanol e ácido, após a eliminação de água. Essa é uma maneira não usual de levar a esse tipo de produto. Uma maneira mais usual é a metodologia de alquilação de Friedel-Crafts, como é conhecida. Ela envolve o tratamento do benzeno com um cloreto de alquila e um ácido de Lewis, como por exemplo
a LCl3, gerando o cátion, que será o eletrófilo da reação de alquilação. Ocorre que o AlCl3 ou outro ácido de Lewis remove o átomo de cloro do cloreto de terbutila, por exemplo, e libera o cátion terbutila. Como agora o eletrófilo ativo está no meio, o anel aromático age como nucleófilo, atacando o que leva ao intermediário íon arênio. Após, o próprio íon cloreto, que foi eliminado na etapa de geração do eletrófilo, retira o próton do intermediário, causando a rearomatização e a formação do produto principal e do subproduto, a molécula de HCl. Aqui, cabe ressaltar que, mesmo uma base fraca pode abstrair esse próton, pois ocorre com isso a restituição da aromaticidade, que é muito favorável. Qualquer reagente, como água, íon cloro ou outros contraíons de ácidos fortes, pode agir como base na etapa de rearomatização. Vale ainda falar que outros grupos alquila podem ser utilizados como eletrófilos para esse tipo de reação e outros aletos de alquila podem ser utilizados como reagentes, como brometos, por exemplo. Uma variação mais importante dessa reação é a acilação de Friedel-Crafts, que utiliza cloretos de ácido e ácidos de Lewis para gerar um eletrófilo chamado íon acílio. Os cloretos levam ao íon acílio, que é uma espécie relativamente estável por interação com ácido de Lewis. O aromático, na presença do íon acílio, ataca como nucleófilo, formando o intermediário íon arênio. Após o cloreto eliminado na primeira etapa, abstrai o próton e ocorre a rearomatização com o benzeno sendo então acilado. O íon acílio, o eletrófilo da reação de acilação de Friedel-Crafts, possui duas estruturas de ressonância, sendo a segunda a mais estável. Devido à sua boa estabilidade, o grupo substituinte R pode ser praticamente qualquer grupo e isso não afeta a formação desse eletrófilo. Isso é uma vantagem muito grande para esse tipo de reação. De fato, as reações de acilação de Friedel-Crafts costumam ocorrer de maneira mais eficiente do que as reações de alquilação e, por vezes, são preferidas. Podemos fazer uma comparação rápida entre as metodologias de alquilação e acilação de Friedel-Crafts. Conforme comentado, nas reações de acilação, o substituinte da carbonila pode ser praticamente qualquer grupo, e isso não atrapalha a formação do eletrófilo, o íon acílio. No entanto, em alquilações, a natureza de R possui muita importância, pois pode inviabilizar a formação do carbocátion desejado. O cátion desejado pode não ser formado, pois a formação de carbocátions é passível de rearranjos. Já em acilações, a forma mais estável é a do íon acílio, e isso não ocorre. Nas alquilações, o produto formado é mais reativo do que o reagente, por conter um grupo doador de elétrons, o grupo alquila. Isso faz com que seja muito comum obter uma mistura de produtos di- ou até trialquilados. Nas acilações, não há esse problema, pois o produto contém um grupo retirador de elétrons e é, portanto, menos reativo do que o reagente. A reação para efetivamente na monoacilação. Como a reação de acilação é vantajosa quando comparada à de alquilação, muitas vezes o que acontece é a realização de uma acilação e depois a redução da carbonila, utilizando algumas metodologias como redução de Clemmensen, por exemplo, transformando cetona em alcano. Assim, o produto de alquilação é obtido como o único produto ao final de duas etapas. Para exemplificar o que foi exposto, podemos observar o exemplo da tentativa de síntese do N-butilbenzeno através da utilização de alquilação de Friedel-Crafts. Se utilizarmos o clorobutano, por exemplo, ocorre de maneira lenta a formação de um carbocátion primário e pouco estável. O carbocátion formado rearranja rapidamente e leva a um carbocátion secundário, mais estável, que vai predominar no meio. Sendo assim, o produto majoritário deriva do ataque a esse carbocátion e está representado em azul. Além disso, pode haver múltiplas alquilações, ou seja, o produto idealizado, o N-butilbenzeno, não é o produto principal. Esse problema não ocorre se for realizada uma acilação de Friedel-Crafts.
pode ser realizada a acilação utilizando um eletrófilo que contenha o mesmo número de carbonos do produto desejado, nesse caso 4 carbonos, levando a uma cetona como produto. Após a obtenção do produto acilado, uma redução deve ser realizada. Aqui, como exemplo, está mostrada a redução de Clemmensen, que leva ao alcano correspondente. Mais detalhes sobre reduções dessa natureza serão tratadas em material próprio. Então, temos que foi formado o N-butilbenzeno como produto principal e majoritário, claro que em 2 etapas, mas ele foi agora o produto principal, por isso é vantajoso. Outro tipo de reação de SEAR bastante comum é a reação de halogenação. De acordo com o procedimento usual para preparar o bromobenzeno, por exemplo, o bromo é adicionado ao benzeno na presença de ferro metálico e a reação é aquecida. Apesar do bromo reagir rapidamente com alquenos, ele é um eletrófilo muito fraco para reagir em velocidade apreciável com o benzeno, sem a presença de um catalisador. O catalisador ativo não é o ferro, mas FeBr3, formado pela reação entre ferro e bromo. O FeBr3 é um ácido de Lewis fraco, que se combina com o bromo, formando um complexo básico. A complexação do bromo com FeBr3 deixa o bromo mais eletrofílico, fazendo com que esse reaja com o benzeno. A primeira etapa é a formação do íon arênio, e após a perda do próton, ocorre a formação do bromobenzeno. Somente pequenas quantidades de FeBr3 são necessárias, pois essa espécie é regenerada ao longo da reação. A cloração ocorre de maneira similar à bromação, enquanto a fluoração e a iodinação do benzeno raramente são realizadas. O flúor é tão reativo que a sua reação com o benzeno é difícil de controlar. Já o iodo leva uma reação muito lenta e com uma constante de equilíbrio desfavorável. A velocidade da reação depende da formação do eletrófilo ativo, mostrado na tela. Bem, com esse vídeo, encerramos a parte básica sobre reações de substituições eletrofílicas em sistemas aromáticos. Em complementação a essa série de vídeos, existe um material escrito no meu site que pode ser acessado. Bons estudos!